Amadas e amados de Deus, preparemos a nossa mente e o nosso coração para acolhermos a santa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, vamos invocar a Santíssima Trindade dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências humanas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas e amados de Deus, a referência é a imagem de César, gravada naquela moeda. Diz que é justo sentir-se a pleno título, com direitos e deveres, cidadãos do Estado. Mas, olhando simbolicamente, faz pensar na outra imagem que estava gravada em cada ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele é o Senhor de tudo e nós que fomos criados à sua imagem, pertencemos sobretudo a Ele. Olha que coisa interessante, né? Assim, todos nós pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo, pertencemos à autoridade máxima divina que nos criou à sua imagem e semelhança. E às vezes reconhecer essa imagem e semelhança num outro é muito difícil. Por quê? Porque às vezes o ser humano ele foi se desfigurando a sua própria imagem. Olha como é interessante, né? Como assim desfigurando a sua própria imagem? Por quê? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Entende? Então isso já nos daria esse título de sermos filhos e filhas amadas de Deus. Porém, essa mesma imagem ela foi desfigurada, quer dizer, nós fomos nos descaracterizando, nos desvestindo de Deus. Ou seja, fomos assumindo outras imagens, outras características. E isso foi nos distanciando da nossa real imagem, da nossa verdadeira imagem, que é a imagem e semelhança de Deus. E como é que a gente diferencia isso? Assumindo aquilo que é próprio de Deus. Algumas coisas muito claras hoje em dia que a gente percebe, a questão da ética, da moral, dos valores. Então, assim, hoje em dia, nada disso, às vezes, realmente faz parte daquilo que realmente
deveria fazer, deveria ser humano, deveria ser próprio do ser humano, ser solidário, ser fraterno, né? E às vezes não, ser sensível à realidade do outro, e às vezes isso não nos pertence. Por exemplo, a questão de tudo pertencer a todos. Às vezes a gente acha que não, que só pertence a alguns, não pertence a todos. Então, assim, isso vai nos distanciando daquilo que é de Deus. Então, que a gente possa estar realmente nos olhando no espelho e nos reconhecendo a imagem real e verdadeira da qual cada um de nós fomos criados, que é a imagem de Deus, e fazer com que aquilo que esteja dentro de nós realmente se externalize, que a gente deixe expressar essas imagens, semelhança de Deus que existe em nós, nos outros também. Que assim seja. Amém, amém, amém.